Tradutor, Tinky Winky Revisor, Dark Silo. Enquanto isso, fora do portal vermelho, a expressão de Baekhyun estava escurecida novamente. A HN Sanmin deu uma explicação breve de quem era San Jin-woo, mas o Guildmaster não estava convencido. No final, é apenas uma teoria, não é? Sim, senhor. O chefe concordou. San Jin-woo ainda. Se pelo menos o Guildmaster tivesse visto Hantar San Jin-woo em pessoa, ele teria entendido. Havia algo definitivamente diferente em San Jin-woo. Infelizmente, a HN Sanmin estava frustrado com o fato de não poder explicar isso em palavras. Baekhyun olhou para o portal. Então a pessoa em que temos que depositar nossas esperanças é Kim Micheol. Outra voz falou. Não deve haver problemas com isso. Baekhyun, a HN Sanmin e Ji Seol. Os três homens voltaram o olhar para o recém-chegado. Era o chefe da primeira divisão de gestão, Zhou Sanshan. Ele olhou para os três homens e continuou com confiança. Nós já educamos firmemente Kim Micheol para se preparar para qualquer circunstância. Enquanto o novo treinamento de recrutamento é o trabalho da segunda divisão de gestão, a primeira divisão de gestão administra diretamente a educação de novos recrutas. Para os talentos que seriam colocados na principal equipe de invasão da Baeco, seu lugar de partida seria diferente na guilda. Com a confiança de Zhou Sanshan, Baekhyun relaxou um pouco. Que tal as pontuações de Kim Micheol? Elas eram muito boas. Suas habilidades de combate não faltavam em comparação com os nossos principais membros do grupo de ataque. É isso mesmo? Um sorriso finalmente retornou ao rosto de Baekhyun. Kim Micheol era um rank a uma existência entre os altos ranks que deveria ser considerado valioso. Se aquele homem estivesse liderando os caçadores rank B desta raid, ele pode ser capaz de limpar esta masmorra. É uma pena para os caçadores rank C, mas para a Baeco, o ativo mais importante eram os altos rankers. Felizmente, parece que as habilidades de caçador de Kim Micheol são de primeira qualidade. Ponto. Apóstrofo. As brasas bruxuleantes de esperança se acenderam novamente em seu peito. Tendo assegurado seu Guildmaster, Zhou Sanshan virou-se para a HN Sanmin. Eu ouvi alguma coisa sobre um caçador de rank R despertado. Zhou Sanshan bufou com desdém. Comparado a uma teoria sem base como essa, nosso caçador Kim Micheol seria infinitamente mais confiável. A expressão de HN Sanmin endureceu. O homem estava sendo descaradamente condescendente. No entanto, a HN Sanmin não se rebaixou para discutir com o Zhou Sanshan. Os resultados vão provar quem está certo. Os quatro homens se voltaram para o portal vermelho em uníssono. A cor do fenômeno parecia um mau presságio para hoje. Você não está no rank E, está? A mulher perguntou descaradamente. Jin-woo respondeu. Então deixe-me perguntar uma coisa. Claro? Jin-woo olhou para o grupo de Kim Micheol. Eles estavam fazendo vários planos antes de sair. De todos vocês, como você pode ser tão calmo como novos recrutas? A primeira coisa que eles nos ensinam é que tudo pode acontecer em uma masmorra. Tudo pode acontecer em uma masmorra. Jin-woo sabia disso melhor do que qualquer outra pessoa aqui. Todos nós já recebemos alguma educação. Especialmente aquele homem, Kim Micheol. Ele recebeu um treinamento especial. Dizem que ele vai entrar no principal grupo de invasão da Baeco. Eles não tinham medo só porque haviam recebido alguma educação. Jin-woo ficou horrorizado. Ele percebeu que havia pouca diferença entre eles e Han Song-hye. Então eles se sentaram em uma sala de aula e aprenderam algumas coisas, mas quão útil seria em uma situação real? Eles estavam arrogantemente estufando o peito, sem saber o terror da dungeon. Há uma enorme diferença entre ouvir isso em uma sala de aula e vivenciá-lo na vida real. De fato, andar por aí como se conhecessem a masmorra, uma pequena fissura em sua confiança derrubaria a represa de sua arrogância. Leva tempo para construir algo tão frágil. De alguma forma, Jin-woo foi capaz de ver o destino do grupo de Kim Micheol. Eles pareciam confiantes e bem do lado de fora, mas ele sabia que eles eram todos iniciantes.
Você não respondeu. HMM. Jinwoo voltou seu olhar para a mulher estranha. Minha pergunta, você não respondeu. Que ele realmente era um rank e ela era uma mulher bastante persistente. Por que eu tenho que te responder isso? Embora ele tivesse escolhido não responder à pergunta dela, a mulher, Park Hye-jin, deu um soco dentro de sua mente. Ela conheceu muitas pessoas em sua vida, e foi capaz de entender suas mentes. Agora mesmo, a resposta de Jinwoo era para desviar, mas havia traído a confiança sobre o homem. Eu estava certo sobre ele. Havia outra razão pela qual ela tinha certeza. No passado, ela havia sido treinada com os altos rankers da Baekko e se lembrava da velocidade de seus movimentos. Mas a mão de Jinwoo agora. A mão que pegou a flecha foi mais rápida que qualquer uma dos altos rankers da Baekko. Eu mal entendi o que aconteceu. Ela era uma atleta que foi despertada como uma classe de combate. Os movimentos de Jinwoo, ela estava confiante em sua acuidade visual. Os olhos de Park Hye-jin estavam brilhando. No mínimo, esse homem é um rank A. Não? Talvez. Você poderia me dizer. Não. A conversa casual iria parar por aqui. Jinwoo virou a cabeça. Ele não queria continuar isso, pois não levaria a lugar nenhum. Mais importante, Kim Micheol estava caminhando em direção a eles. Os olhos de Jinwoo e Kim Micheol se encontraram. Nós. Por causa de sua voz rouca e baixa, não importando quais fossem suas intenções, a voz do homem estava ameaçando. Estaremos descendo a estrada. Ele não estava aqui para simplesmente deixá-lo saber seus planos. Os olhos de Kim Micheol estavam perguntando o que o grupo de Jinwoo faria. Uma indicação sutil de não nos siga, que estava escondida sob as palavras. Vírgula. Jinwoo olhou em volta e respondeu. Nós estaremos descendo a floresta. Aspas. Ponto. Boa sorte. Bem, aqueles que precisam de sorte são vocês. Jinwoo engoliu as palavras. Você também. A equipe de Jinwoo se dirigiu para a floresta. Depois de vê-los desaparecer ao longe, Kim Micheol soltou uma risada que ele estava segurando. Morons? O que você quer dizer? Olhe ali. Kim Micheol descruzou os braços e apontou de árvore em árvore. Não foi apenas em um só lugar onde quer que ele apontasse. Havia uma marcação territorial colocada por algum animal grande. Que aquilo. Ursos. Urso de gelo. Das feras mágicas do tipo besta, as tipo urso eram muito perigosas. As marcas nas árvores significavam seu território. Os caçadores da equipe de Kim Micheol estalaram suas línguas. TSK. Deveriam ter esperado aqui. Parece que o rank vai matar todo mundo. Claramente, o que um rank saberia? Kim Micheol olhou zombeteiramente para a floresta. Claro, o que um rank saberia? Ponto. Espere. O sorriso desapareceu do rosto dele. A equipe deles tem 2 rank C e até uma rank B. Então, por que ele considerou Jinwoo como seu líder? Ele não havia percebido isso até agora. Kim Micheol balançou a cabeça. Ponto. Bem, tanto faz. Todos eles estarão mortos em breve de qualquer maneira. Kim Micheol decidiu se concentrar em si mesmo e colocar os fracos fora de sua mente. Os mortos estão mortos, mas os vivos devem se esforçar para viver. Kim Micheol se virou para a estrada e falou com força em sua voz. Vamos embora. Jinwoo andou na frente do grupo. No entanto, Hye-jin correu na frente dele e bloqueou seu caminho. O que é isso? Você está louco. Jinwoo não escondeu seu aborrecimento e cruzou os braços. Escolha suas próximas palavras com cuidado era a mensagem. Lendo o clima, Park Hye-jin abaixou a voz. Desculpe, mas eu tenho que dizer isso. Ela gesticulou para as árvores ao redor deles. Você vê isso? Uma grande marca de garra em uma árvore. E ali? Lá também. Na verdade, é mais difícil encontrar uma árvore não marcada. As marcas territoriais dos ursos estão por todo o lado. Toda esta floresta deve ser o lar de feras mágicas de tipo urso. No reino animal, cães e gatos eram fracos em comparação com tigres e leões. Eram mesmo com bestas mágicas.
Uma do tipo cão ou uma do tipo gato de feras mágicas eram muito mais fracas do que uma do tipo tigre ou uma do tipo leão. E o que dizer de uma do tipo urso? Duplamente, quando era um urso polar, um predador de topo entre os animais. E agora, Jinwoo levou sua equipe para o território daqueles terríveis animais mágicos. Era compreensível que Park Hye-jin estivesse com raiva. Temos que voltar agora. Antes que as feras mágicas venham. TSK. Jinwoo estalou a língua. Ok. Park Hye-jin esperava uma das três respostas de Jinwoo: raiva, surpresa ou aceitação. Suas expectativas estavam erradas. Em vez de agir como o culpado, Jinwoo estava olhando para ela com condescendência. Por quê? Porque ele está me olhando desse jeito. Sentindo-se envergonhado, o rosto de Park Hye-jin ficou vermelho. W.O. Sua voz foi levantada novamente. Jinwoo suspirou profundamente e abriu a boca. Como é difícil encontrar uma árvore não marcada. Isso significa que há muitos ursos de gelo, certo? É exatamente, então temos que ir rapidamente. É por isso que estamos indo para a floresta. Os olhos de Park Hye-jin ficaram bem abertos. Ela ainda não entendeu. Jinwoo decidiu aproveitar o tempo para explicar. Na floresta, tudo com que nós temos que nos preocupar são os ursos de gelo. Park Hye-jin finalmente entendeu o significado das ações de Jinwoo. Se essa floresta fosse o lar de muitos ursos de gelo, então isso também significava que não havia nada aqui que ameaçasse os ursos de gelo. Isso significava que eles não precisavam se preocupar com feras mágicas mais fortes que os ursos de gelo. Por que não pensei nisso? Ela se sentiu envergonhada por gritar conscientemente com Jinwoo. Ela não conseguia erguer o rosto vermelho. Jinwoo estalou a língua em sua mente novamente. Uma das coisas mais assustadoras de uma dungeon é que você não sabe a que tipo de inimigo esperar ao virar a esquina. Afinal, conhecer o inimigo era metade da batalha. E nessa floresta, as informações sobre o inimigo eram todo lugar. Feras mágicas na forma de um urso. Não importa o quão duro eles eram, Jinwoo tinha certeza de que eles eram mais fracos do que os elfos de gelo avistados mais cedo. Isso porque as roupas dos elfos eram feitas de peles de urso. É por isso que ele escolheu a floresta. A equipe de Kim Micheol e os White Walkers. Esse era o caminho mais seguro que ele determinara. Ponto de interrogação. Jinwoo olhou desconfiado para Park Hye-jin. Por que seu rosto está tão vermelho? Seu rosto estava realmente vermelho. Ela falou com a cabeça abaixada. Estou com frio. Feu. Com um suspiro profundo, Jinwoo abriu a loja e comprou algumas roupas de inverno. Ring. Casaco de pele caloroso raridade. Nenhuma tipo, lixo é realmente caloroso. Custo. 10 de ouro. Botas calorosas raridade. Nenhuma tipo, lixo é realmente calorosa. Custo. 10 de ouro. Casaco de pele e botas, 10 de ouro cada. Em comparação com itens com efeitos especiais, itens de uso comum como esses não eram caros comparado ao seu ouro, eles eram bastante baratos. Ouro atual. 431.930. Ainda assim, pensar que eu iria comprar itens de tipo lixo. Jinwoo confirmou a transação. Desde que ele não poderia discriminar em sua situação atual, ele gastou 100 de ouro para comprar um conjunto de cada um para os 5 caçadores. 5 conjuntos de casacos e botas surgiram do nada na frente de seus pés. Além de Jinwoo, os outros membros da sua parte abriu os olhos em choque. O quê? Com que diabos? Magia espacial. Park Hye-jin ficou chocada e levantou a cabeça. Ignorando seus suspiros, Jinwoo falou calmamente. Todo mundo, peguei um de cada e coloquei-os. E com isso, Jinwoo pegou o casaco mais próximo quando sentiu um puxão em suas mangas. Ponto de interrogação. Jinwoo virou a cabeça para encarar Han Song-hye. A garota reuniu coragem e falou com dificuldade. Ah, Jussi, o que você é? A flecha de antes. E agora essa magia estranha. Aspas. Jinwoo franziu as sobrancelhas. Se ele deixar isso continuar, seria apenas uma dor de cabeça daqui para frente. Ok,
Vamos cortar isso agora mesmo. Jinwoo falou severamente. Eu te trouxe aqui, então eu serei responsável pela sua proteção. Mas... Sua voz baixou. Você não pode me fazer nenhuma pergunta. Ele levantou a cabeça e olhou para Park Hye-jin e os outros caçadores. Isso vale para todos vocês também. Não façam nem peçam nada de mim. Ele continuou. Se você não gostar, você é mais do que livre para sair. Eu não irei te parar. Na verdade, os outros dois caçadores masculinos tinham seguido a caçadora Park Hye-jin até agora. Mas olhando para o equipamento quente de Jinwoo, eles então vigorosamente assentiram. Jinwoo escolheu a floresta. Tela de status. Nome: San Jinwoo. Nível 51. Classe: Monarca das Sombras. Título: aquele que... mais. Jinwoo mudou discretamente o seu título de aquele que triunfou sobre a adversidade para Wolf Slayer. Wolf Slayer. mais. Todas as estatísticas aumentaram em 40% contra monstros do tipo bestas. Fechar colchete. Um título dado a um caçador experiente em matar lobos. Fechar colchete. É hora de mostrar esse buff trapaceiro. Ring. Um monstro tipo besta apareceu. Fechar colchete. O efeito do título, Wolf Slayer, foi ativado. Fechar colchete. Confirmando seus atributos aumentados, Jinwoo sorriu. Boa. Nesse momento, os outros caçadores gritaram. É um urso. Urso de gelo. Tendo cheirado seres humanos, um urso de gelo caminhava lentamente em direção a eles. Para a besta, eles eram inimigos que haviam se intrometido em seu território. O urso de gelo não estava olhando para eles muito bem. Grrrrrl. O urso de gelo mostrou os dentes e rosnou. Suas presas eram tão claras quanto gelo. A besta se levantou, elevando-se sobre os caçadores. Quase cobriu toda a visão deles. Embora parecesse um urso polar, a besta era 2 vezes maior e adornado seu peito estava o núcleo mágico característico das criaturas mágicas. Roar. Um poderoso rugido que ecoou na área. Ouvindo seu rugido, todos os caçadores, com exceção de Jinwoo, congelaram. Park Hye-jin franziu a testa. O que você quer dizer com tudo que a gente tem que se preocupar são ursos de gelo? O que isso significa enquanto olha para a fera diante deles? Ela tinha caído na, assim chamada, lógica de San Jinwoo. Olhando para o urso de gelo em pessoa, ela agora tinha certeza. Nós não deveríamos ter entrado nesta floresta. Percebendo o perigo, Park Hye-jin entrou na frente do grupo e gritou. Eu vou chamar a atenção dele, todo mundo. Uma força poderosa agarrou o capuz de seu casaco e a puxou de volta. Ela fez tudo o que podia para manter o equilíbrio enquanto era arrastada para trás. Depois de se recompor, ela olhou para cima e viu Jinwoo na frente dela. Que diabos? Jinwoo apontou um dedo para ela. Eu vou dizer isso só uma vez. Todas as bestas mágicas que estão avançando são minhas. Ele não podia compartilhar pontos de experiência valiosos, depois de tudo. Para Jinwoo, esses ursinhos fofos eram apenas os aperitivos antes do prato principal de White Walkers. O Park Hye-jin não conseguiu esconder sua confusão. Ele me puxou de volta para encarar as coisas sozinho. Os 2 caçadores da classe mago, do nível C, pararam de atirar e olharam com uma expressão estupefata. Não importa quão forte você seja, essas são feras mágicas de dungeons de alto nível. Jinwoo ignorou o impetuoso protesto vindo da mulher atrás dele e lentamente caminhou em direção ao urso de gelo. Se eu usasse uma adaga, o sangue derramado estaria bagunçando suas roupas. Jinwoo convocou os 2 punhais por hábito, mas rapidamente os devolveu ao inventário. Em vez disso, o homem cerrou os punhos. Eu sei que eu disse que iria apenas assistir, mas a situação é diferente agora. Tenho certeza que eles vão entender. Jinwoo encontrou o olhar do urso de gelo. Roar. O urso de gelo balançou seu braço do tamanho de um tronco com uma velocidade relâmpago. Mas seu ataque não atingiu nada além de ar. É rápido para o seu tamanho.
Tendo saltado sobre a cabeça do urso, Jinwoo percebeu por que tinha uma reputação tão perigosa. Entretanto, os níveis que ele sofreu para subir não foram para nada. Jinwoo usou toda a sua força para dar um soco na testa. Baam! A cabeça do urso caiu no chão. Seu crânio tinha sido obliterado. O urso esticou a língua e não se moveu novamente. Você subiu de nível. Fechar colchete. Bem. Jinwoo sentiu que estava perto de subir de nível e percebeu que foi bom ele ter parado o Parque He-Jin. Quem diabos é você? Ele se virou para encarar a voz trêmula e olhar para os 4 membros de seu grupo sem palavras. Jinwoo coçou a têmpora. Eu pensei que eu me fiz claro? Bem, eles provavelmente se esqueceram depois de ver uma cena chocante. Jinwoo falou com firmeza suas condições novamente. Mais uma vez, sem perguntas. Se você não gostar, pode ir. Jinwoo apontou para a direção que a equipe de Kim Micheol saiu. Para eles. Suas palavras atraíram Park He-Jin. Eu acabei de ver você matar um urso de gelo em um golpe. Eu não sairei do seu lado. Seu coração estava batendo rápido. Ela selecionou instintivamente Jinwoo em vez de Kim Micheol. Ela fez uma determinação depois de um cálculo rápido. Para deixar este lugar vivo, você teria que seguir San Jinwoo. Antes Jinwoo pudesse mudar de ideia, ela falou rapidamente. Jinwoo SS, por favor, seja nosso líder. Eu vou seguir o que você disser. Eu também disse que não ia aceitar nenhum pedido. Após um breve momento, Jinwoo assentiu. Quando ele pensava sobre isso, provavelmente seria o melhor. Park He-Jin se virou para o resto do grupo. Desde que Han Song-lee foi trazida para cá por Jinwoo, ela provavelmente não precisou perguntar à menina. E os outros 2 caçadores? Vocês 2 concordam? Certo. De repente, tendo a atenção focada neles, os 2 caçadores olharam ao redor, entre o cadáver do urso de gelo e Jinwoo, então assentiram vigorosamente. Enquanto isso, fora do portal vermelho, Yoon-ji-seol enxugou o suor em suas sobrancelhas e verificou a hora. Baekhyun o perguntou. Há quanto tempo? Cerca de 3 horas. 3 horas. Isso significa que 3 dias se passaram lá dentro. A voz de Baekhyun era pesada. Baekhyun tinha realmente experimentado um portal vermelho antes. O homem era um dos Rank S que representavam a Coreia do Sul. Mesmo para um homem como ele, um portal vermelho não era algo para ser tomado de ânimo leve. Com um coração calmo, ele recordou a memória da época. O verdadeiro terror dos portais vermelhos é o fato de que eles se conectam a um mundo inteiro. Esta era uma visão rara. Um caçador classe SHN Sanmi, Jou Sanchan e Yoon-ji-seol estavam empenhados em atenção. Dentro do portal, você pode acabar em um mundo deserto com temperaturas superiores a 140 graus Fahrenheit. Ou talvez seja um mundo jovem infestado de cobras venenosas e insetos venenosos. Talvez até um mundo de tundra onde as pontas dos seus dedos congelarão. 140 igual a 60 Culpe. Os 3 ouvintes engoliram em seco. O problema é que, até você entrar no portal, você não saberá que é um portal vermelho. Isso significa que não há como se preparar com antecedência. Hoje tinha sido o mesmo. Um portal ordinário ficou vermelho depois que os caçadores já haviam entrado. Queimando sob um sol escaldante, perseguido por insetos venenosos dia e noite, ou congelando no frio. Os fracos seriam os primeiros a morrer. Meu Deus! Yoon-ji-seol deixou um pequeno gemido sair, incrédulo. E nesse ambiente hostil, você tem que enfrentar feras mágicas. Apenas ouvir as circunstâncias retransmitia a situação sombria em que os caçadores estavam. Mas isso não era tudo. E digamos que você, de alguma forma, consegue se acostumar com o meio ambiente. O problema depois disso é encontrar sustento. Pelo menos algumas semanas, ou até alguns poucos longos meses. Você teria que encontrar sua própria comida naquele tempo. Não seria uma tarefa fácil. Num ambiente hostil agravado pela fome, a única coisa em que você pode confiar é a bússola de poder mágico.
Era uma ferramenta para apontar para fortes fontes de poder mágico. Derrotar o chefe era a única maneira de deixar um portal vermelho. Era isso ou deixá-lo passar por uma dungeon break. Imagine olhar para aquela pequena bússola e durar dias, semanas ou meses. Você acha que poderia manter sua sanidade? Os três homens balançaram a cabeça. Se caçadores não comuns como eles fossem jogados em um lugar como aquele, esqueça os animais mágicos. O ambiente os mataria em um dia. Você disse que 3 dias se passaram. Certo? Sim. Na confirmação de um Gisheol, Baekhyun fez uma cara trágica. Se já faz tanto tempo, todos os Hunters abaixo de Rank B estão mortos. Kim Micheol era um Rank A, mas não importa quão habilidoso seja um Rank A, seria impossível proteger todo o grupo em uma situação como essa. No mínimo, você precisaria de um Rank S com eles. E então? Tudo que podemos fazer é rezar para que os Rankers altos voltem vivos. Era uma conclusão nascida da experiência. Na cabeça de Baekhyun, os caçadores de Rank C e abaixo estavam tão bons quanto mortos. De volta ao portal vermelho. Os caçadores de Rank C e abaixo estavam desfrutando de um banquete ao redor de uma fogueira. No topo do fogo, um grande pedaço de carne estava sendo cozido. Você sabe, esta carne de urso é um pouco difícil, mas não é ruim. Você gostaria de algo mais? Oh, obrigada. Yuan Jijong estendeu um prato para Go Myung-won, que cortou um pouco mais de carne de urso do gelo e o colocou no prato. Estes eram os 2 Rank C do grupo de Jinwoo. Park Hye-jin e Han Song-yi também comeram da carne de urso. Ni, poderia passar a pimenta. Quero sal também. Não, só a pimenta, por favor. Ni, Lit. Irmã mais velha. Surpreso, demorou tanto para esta palavra aparecer. Ainda mais que é outro título super comum no idioma coreano. Este aqui é também referido como mulheres de uma idade relativamente próxima. Basicamente o equivalente feminino de Jung. De alguma forma, todos eles tinham se acostumado com a dungeon. Juntamente com a fogueira, eles ainda tinham tendas e cobertores. Para dormir. Eles não tinham exatamente muito desconforto. Não. De uma maneira bizarra, eles estavam quase se sentindo confortáveis, como se estivessem de férias. Go Myung-won olhou em volta e falou. Vocês perceberam que os ursos de gelo parecem que, recentemente, eles nos atacam cada vez menos. Park Hye-jin respondeu a ele. Bem, é porque o líder da raid cuidou de todos eles. Eu não sei o que ele tem contra os ursos de gelo, mas sempre que eu vejo olhando para é aterrorizante. Honestamente espero que o líder da raid nunca olhe para mim desse jeito. Em pouco tempo, o título de Jinwoo entre seus companheiros de equipe havia se transformado em líder da raid. Sentindo sua ausência, Park Hye-jin olhou em volta e perguntou. Onde nosso querido líder da raid desapareceu de qualquer maneira? Yuan Jijong levantou a cabeça. Ele disse que ia patrulhar a área. O quê? Park Hye-jin estava incrédula. Para percorrer uma dungeon de alto nível por conta própria, ele não está nem um pouco assustado. Yuan Jijong sorriu amplamente. Eu acho que ele vai ficar bem, você não acha? Go Myung-won adicionou. Sério. Aquele homem mata uma besta mágica de alto nível com as próprias mãos. O homem continuou. Você sabe, agora que eu mencionei, quão alto sua classificação tem de se tornar para matar uma fera mágica como aquela com suas próprias mãos. Um silêncio caiu sobre o grupo. Claro, eles eram todos curiosos. Mas eles não queriam quebrar a regra fundamental de seu grupo, mesmo quando Jinwoo estava ausente. Ponto. Vamos continuar comendo. Nas palavras de Park Hye-jin, todos concordaram. Jinwoo estava vasculhando a floresta e andou por um arbusto. Foi por aqui em algum lugar. Ele sentiu a presença de vários ursos de gelo em algum lugar. Ele vinha acompanhando desde a noite anterior. Ele começou isso depois de perceber que os ursos atacantes estavam vindo da mesma direção. Andando por toda a área, os olhos de Jinwoo brilharam de repente. Encontrei eles. Do outro lado da mata, ele viu dezenas de cavernas. Em cada caverna,
Ele sente mais do que uma presença. Bem, ele nem precisou usar o status de sentidos. Pouco antes dele, muitos ursos de gelo estavam entrando e saindo das cavernas. Em uma contagem aproximada, havia cerca de 30 deles. Era verdadeiramente um covil de ursos. Os cantos da boca de Jinwoo subirão. Ele propositadamente veio sozinho. Esta seria a melhor oportunidade? Eles estavam esperando. Esta seria sua batalha inaugural. Venham adiante. Respondendo aos seus pensamentos, os soldados vestindo armaduras pretas, silenciosamente, apareceram da sua sombra e ficaram atrás dele. Vocês sabem que esta será sua primeira batalha, certo? Como as pessoas tinham primeiras impressões entre si, sua primeira batalha determinará minha impressão sobre você. É o que ele quis dizer. Ponto. Apóstrofo. Ponto. Apóstrofo. Os soldados das sombras estavam ombro a ombro. Bom. Jinwoo sorriu amplamente. Sniff, sniff. Os ursos de gelo captaram uma lufada de Jinwoo e lentamente começaram a sair de suas cavernas. Parece que eles estão tão prontos. Jinwoo apontou a mão para os ursos de gelo. Vão. Ao seu comando, os soldados das sombras deslizaram pela terra em direção ao inimigo.